Então, a gente está hoje em 2 João, não no Evangelho de João. E se vocês separaram, enquanto a gente lia o capítulo inteiro de 2 João, nos primeiros 4 versículos de 2 João 1 até o versículo 4, a palavra verdade ela é repetida 5 vezes. 5 vezes em 4 versículos. Logicamente, isso leva a uma dedução, que o tema desse livro é a verdade. E se você continuar lendo o livro inteiro, você vai ouvir falar sobre combater heresias, combater falsos mestres, que nada mais é do que a verdade também. Então, o tema central do Evangelho, da segunda carta de João, é a verdade. E ele começa fazendo uma saudação, e ele começa fazendo a seguinte saudação nos versículos 1 e 2. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Se você olhar e reparar bem nessa saudação que João faz, ele não se apresenta como João. Isso também não acontece na epístola de 1 João, nem em 3 João. Então, como a gente sabe que foi João que escreveu essa carta? Tudo leva a crer pela maneira de escrita. Se você olha a primeira carta de João e a segunda carta de João, apesar da segunda carta de João só ter um capítulo e a outra ter 5, elas são muito parecidas em temática, na maneira, nas palavras usadas, nos temas, em sequência lógica de pensamento. Você vê coisas quase idênticas, tanto em 2 João como em 1 João. Então isso é óbvio que foi escrito pela mesma pessoa. E além disso, elas datam da mesma época. 3 João também tem muitos temas, inclusive alguns versículos, inclusive a saudação é basicamente a mesma que é dada em 2 João. Então você vê que isso leva a crer que realmente é a mesma pessoa. E o que leva a crer que foi João que escreveu, já que ele só diz que ele é um presbítero? O que leva a crer é que se você ler principalmente 1 João, mas também 2 João e 3 João, você vai ver os mesmos 3 jeitos de escrita de João. João, ele é conhecido como o discípulo ou o apóstolo do amor, e ele tinha umas palavras muito características, como filhinhos meus, amados, eu vos escrevo, ou ainda começar 1 João 1 falando de Jesus, o verbo da vida que se encarnou. Isso é exatamente o que ele começa no Evangelho de João. Então, a escrita é basicamente a mesma. E isso é difícil de gerar alguma dúvida que tenha sido João mesmo que escreveu. Ele se apresenta aqui como presbítero. E essa palavra ela tem 2 significados. Ela pode tanto significar que ele é um presbítero como um líder da igreja. A igreja naquela época ela não tinha um único pastor, mas era um grupo de presbíteros que dirigiam a igreja, que lideravam a igreja. Juntos eles oravam e pediam a direção do Espírito Santo. Pedro se apresenta em 1 Pedro 5 como presbítero também, mesmo ele sendo um apóstolo. Ele fala, assim como vocês são, eu também sou um presbítero. Mas também presbítero pode significar ancião, alguém de idade avançada. E isso também vai se aplicar a João nessa carta, porque acredita-se que ele tinha por volta de 90 anos quando ele escreveu essa carta. Então 90 anos é alguém já bastante velho. Então as 2 características se aplicam a ele, e na verdade é indiferente se ele estava se apresentando como um presbítero, que ele era também, ele era um líder da igreja, ou simplesmente como uma pessoa de mais idade. E o recipiente dessa carta, ele chama de a senhora eleita. Existe uma discussão sobre quem é essa senhora eleita. Se isso é uma linguagem figurada, referindo-se à igreja, ou se ela realmente era uma mulher. Existem as 2 hipóteses, elas têm uma base para se apoiar. Primeiro, porque senhora eleita, ela é formada por 2 palavras do grego, que são kyrios, senhora, e eclecta, eleita. Essas 2 palavras, por coincidência, são nomes femininos, são nomes de mulheres. Então, em vez de senhora eleita, ele podia estar dizendo que era a senhora, a kyrios, que foi eleita, ou até mesmo essa senhora eclecta,
que também seria o nome de uma mulher. E ali fala dela ter filhos, e é de uma maneira muito pessoal. Mas também, talvez o motivo dele escrever isso dessa maneira é porque nessa época eles já sofriam perseguição. Então, talvez ele não tenha se identificado nessa carta e nem identificado com um nome a pessoa a quem ele escreveu, porque simplesmente eles estavam nesse período de perseguição. Ou até mesmo porque a pessoa que recebeu sabia de quem vinha e não tinha esse motivo de ter toda essa formalidade. É mais ou menos como hoje a gente recebe uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail. A pessoa não precisa se apresentar no começo. A gente não perdeu um pouco essa mania de carta, que a gente escrevia na própria carta. Apesar de que no envelope da carta lá tinha o remetente, tinha o destinatário. Se ele tinha fora da carta, não tem por que se escrever dentro. Então você vê, não existe essa necessidade. Mas independente de quem seja, se ela era essa senhora eleita, ou se ele se referia à igreja, essa carta se aplica a todos nós. Mas uma coisa, uma das bases que pessoas que usam para apoiar de que ele fala numa linguagem figurada, é que Pedro fala de algo muito semelhante em 1 Pedro 5,13. Em 1 Pedro 5,13, ele diz assim: mas alegrem-se... Opa, estou lendo 4. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Aqui, ele está claramente falando da igreja nesse versículo. E ele chama de aquela, ou de ela. E ele fala que essa é também eleita. Então ele chama a igreja de eleita. E essa palavra eleita, ela é basicamente a mesma palavra que João usa lá. Então ali ele usa para falar da igreja. E as pessoas, e muitas pessoas acreditam que ele refere à igreja e não a uma senhora eleita por causa desse versículo. Mas, como eu disse, essa mensagem, ela vai se aplicar a todos nós. E ele começa falando que não somente ele, mas todos aqueles que conhecem a verdade amam essa senhora eleita na verdade. E quando ele fala de conhecer a verdade, aqui ele está se referindo nessa verdade. A primeira coisa que me vem na cabeça quando ele fala a todos que conhecem a verdade é o famoso versículo em João 14,6, onde Jesus mesmo afirma ser a verdade. João 14,6 é um versículo que creio que todo mundo aqui conhece, que diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz que ele é a verdade, em João 14,6. Então, conhecer a verdade, ele está muito relacionado a conhecer a Jesus. E ele diz basicamente a mesma coisa em João 8, 32, até o versículo 36. Em João 8, 32 a 36, Jesus diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Jesus respondeu: eu digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele começa esses versículos dizendo: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então ele fala que a verdade liberta. E ele termina essa sequência de raciocínio dizendo: aquele que o filho libertar, ele vai ser livre de verdade. Então ele começa dizendo: a verdade liberta, o filho liberta, então a verdade é o filho. Se Jesus é o filho, Jesus é a verdade. Então, por várias passagens, Jesus se assumiu como a verdade. Então, conhecer a verdade está relacionado a conhecer a Jesus. Além disso, além de Jesus se apresentar como a verdade, a gente vê a verdade também aplicada a toda a Trindade. A gente encontra versículos falando sobre Deus ser a verdade, e a gente também vê versículos falando do Espírito Santo ser a verdade.
Entre esses versículos referindo ao Espírito Santo, a gente tem também outro famoso versículo em João 14, 16 e 17. João 14, 16 ao 17, Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, e o Espírito Santo ele é chamado de Espírito da Verdade. Jesus disse que quando a gente crê nele, a gente não ficaria só. Ele mandaria esse conselheiro, esse consolador. E ele viveria conosco e em nós. O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós. E ele é chamado do Espírito da Verdade. Então a gente vê todo esse conceito aplicado em toda a Trindade. Mas João diz, nesses 2 primeiros versículos, que aqueles que conhecem a verdade, e ele também, todos eles amam eles na verdade. É interessante notar que ele não diz amam de verdade. Ele não diz simplesmente que é um amor verdadeiro, mas um amor na verdade. E a palavra mesmo, no grego, é na mesmo. Então, é isso que está escrito, é na verdade. E o que é amar na verdade? Se Jesus é a verdade, amar na verdade é amar em Jesus. É amar usando Jesus como a base do nosso amor. Isso também se casa muito bem com aquilo que diz em 1 João 4, 8, se eu não me engano, que diz que Deus é amor. Se Jesus ele é Deus e Deus é amor, Jesus, logicamente, é amor. E se Jesus é a verdade, a gente só pode amar na verdade e a gente só pode ter um amor verdadeiro fundamentado, baseado em Jesus Cristo. E fora de Jesus, a gente tem coisas que se parecem com amor. Mas o verdadeiro amor, o amor ágape, aquele amor que Jesus revelou na cruz, só aparece com ele. A gente só pode amar na verdade, amando em Jesus. E seguindo em 2 João, o versículo 3, ele termina essa saudação que ele começa. 2 João 3. Ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Novamente, ele falando tanto de verdade quanto de amor. E ele fala sobre a graça, a misericórdia e a paz. Ele fala que isso vem tanto da parte de Deus Pai, como de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez, a gente vê a Trindade incluída aí. Tanto Deus como Jesus, eles são a fonte da graça, da misericórdia e da paz. E a saudação graça e paz, quando a gente lê o Novo Testamento, era uma saudação muito comum. Inclusive, muitas igrejas hoje em dia usam essa saudação graça e paz, ou até algumas pequenas variações dela, mas é uma saudação comum até os dias de hoje. Porque a graça, ela era a razão pela qual a gente entra na família de Deus. Através da graça, a gente é salvo. Através da graça, a gente entra nessa família de Deus, a gente é perdoado dos nossos pecados. E através da graça é que Jesus Cristo e o Espírito Santo passam a viver dentro de nós. Se não fosse por aquilo que Jesus fez, pelo favor imerecido dele na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E é interessante você pensar que Efésios 1 diz que quando a gente crê em Jesus, e também diz em Gálatas 2:20, diz que Jesus vive em nós. Diz que Gálatas 2 diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Efésios diz que Jesus habita em nós. Se Jesus ele habita em nós, e se a gente lembrar que lá naquela profecia em Isaías dizia que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus ele é o príncipe da paz. Através da graça, Jesus vive dentro de nós. E o resultado dessa graça é a paz que Cristo dá. É uma paz que o mundo não pode tirar, é uma paz que excede o entendimento. Mesmo em meio a dificuldades, em meio a problemas, essa paz perdura e ela é resultado da graça. Então essa saudação, graça e paz, ela vinha para lembrar isso. Basicamente ela é um resumo do Evangelho. É um resumo de como
a gente entra e a graça que a gente recebe e o resultado dessa graça em nossa vida. Mas ele acrescenta aqui, nessa saudação, misericórdia. E é interessante lembrar de misericórdia, porque misericórdia lembra bastante de quem nós somos, quem nós éramos, e o amor sem fim de Deus por nós. Ele introduzindo aqui misericórdia, isso mostra, mais uma vez, que ele já falou que isso é pela graça. Mas a misericórdia mostra o quanto a gente não merece disso, o quanto Deus é misericordioso. Que mesmo a gente falhando, pecando, ele ainda tem essa graça para conosco. E ele fala que essa graça, essa misericórdia, essa paz que vem de Deus e Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Filho, que são um Deus, com o Espírito Santo, elas estão em nós em verdade e em amor. A gente ouviu que Jesus é a verdade, Jesus é Deus e Deus é amor. Então elas estão conosco porque a gente tem Deus em nossa vida e eles são verdade e amor. E seguindo daí, João, ele começa a ter uma linha de raciocínio, ou melhor, nos 3 próximos versículos, ele começa a falar sobre amor, mas amor relacionado à verdade ainda. Se vocês acompanharem o versículo 4, no versículo 4 ele diz: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ele diz que ele se alegra, porque alguns dos filhos dessa senhora eleita, ou dessa igreja que seja, eles estavam andando na verdade. Eles estavam andando nessa verdade. A gente já ouviu falar que Jesus é a verdade. Mas a gente também vê na Bíblia que a palavra de Deus, que o Evangelho é apresentado como a verdade. E isso a gente pode ver em Colossenses 1, versículos 4 ao 6. Colossenses 1, do 4 ao 6, diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Novamente, ele está relacionando a verdade, agora ele está relacionando a verdade à palavra de Deus e ao Evangelho. E considerando que Jesus Cristo é a palavra, e Jesus Cristo é chamado da palavra, e o Evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, isso não anula que andar na verdade, ou andar de acordo com o Evangelho, é andar em Jesus Cristo. Mas também, como a gente leu em João 14, 17, o Espírito Santo ele é chamado do Espírito da verdade. Então, se a gente pensa que a Bíblia usa muito essa ideia de andar como a vida cristã, o versículo mais famoso sobre andar relacionado à vida cristã está lá em Gálatas 5, que se fala do andar no Espírito. Se o Espírito Santo é a verdade, andar na verdade também pode ser visto como andar no Espírito Santo. E essa acho que é uma das maneiras mais claras da gente entender o conceito prático do que é isso. Porque se você lê lá Gálatas 5, você vai ver quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. O cristão que é cheio do Espírito Santo, que anda segundo o Espírito Santo, vai ter o fruto do Espírito Santo produzido em si, gerado pelo Espírito Santo nele. E se a gente lê Gálatas 5, 22 e 23, a gente vê o que é o fruto do Espírito Santo, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele começa já falando que esse fruto do Espírito Santo é amor. E isso é interessante porque a gente vai vendo essa conexão que existe na Bíblia sobre a verdade e sobre o amor. Aqueles que estavam aqui no último ano, foi em 2015, durante o estudo de Efésios, em Efésios 4, 15 ao 16, o Tom fez uma mensagem especial sobre esse equilíbrio entre a verdade e amor. E eu queria estar lendo Efésios 4, 15.
Efésios 4,15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse versículo fala sobre seguir a verdade em amor. E o Tom, ele parou para falar sobre, nesse tempo, eu lembro que, apesar de ser uma mensagem, mas por várias mensagens, ele falou sobre esse equilíbrio da verdade e o amor. E ele falou tanto do perigo do amor sem verdade, como do perigo da verdade sem amor. A verdade e o amor precisam andar juntos, e isso é um sinal de maturidade cristã. O cristão maduro, ele vai ter esse equilíbrio entre a verdade e o amor. E às vezes as pessoas falam, mas por quê? E eu lembro bem do exemplo que ele usou para falar do amor sem verdade. Ele usou a Oprah Winfrey, que vive falando que todos os caminhos levam a Deus. E aí ele falou, isso é amor? Isso é amor. Ela está falando, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai se encontrar com Deus. Mas isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ela está, de outra forma, mandando todo mundo para o inferno. Todos aqueles que acreditam naquilo que ela acredita, não acreditam em Jesus, o único caminho, e eles não vão para o céu. Então, ela tem um amor, mas não tem a verdade. E isso é muito prejudicial. As pessoas se perdem por causa disso. Mas também existem as pessoas que têm a verdade, mas não têm amor, que é o caso de muitas igrejas que têm uma boa doutrina, uma excelente doutrina, mas não têm amor em si. A gente vê em várias passagens falando que a letra mata, mas o espírito vivifica, e a gente vê em outras falando dessa importância do amor, e tem muitas igrejas que elas pregam uma doutrina correta, uma doutrina certa, mas sem amor. Muitas vezes como o caso que o Tom também falou recentemente, daquelas pessoas que tentam hoje ser João Batista. Eles tentam ter o ministério de João Batista, não sabendo que João Batista é aquele que preparava o caminho para o Senhor. Hoje ninguém mais precisa preparar o caminho para Jesus, Jesus já veio. Mas algumas pessoas têm e começam naquele evangelismo condenatório, raça de víboras, vocês estão indo para o inferno, arrependam-se. Isso pode produzir fruto? Pode. Mas de uma maneira geral, eu não posso dizer isso porque eu sempre fui cristão, mas quem não é cristão, provavelmente ouviu alguém desse falando que você vai para o inferno, você é um pecador, isso só vai falando coisas ruins, você não recebe isso bem. Você não vai se agradar nisso. E isso se aplica em várias coisas que a gente tem no cotidiano. Muitas vezes você precisa falar com alguém, precisa falar uma verdade para alguém, e existem maneiras de falar. Muitas vezes você sendo simplesmente direto, por exemplo, uma mulher pergunta, essa roupa tá legal? Tá ridícula, tá fazendo você gorda. Que mulher vai gostar de ouvir isso? Pode ser a verdade o que você está falando. Mas você pode falar de outras maneiras. Você pode falar, principalmente uma mulher falando para outra, isso não está combinando muito bem, ou o acessório não combina. Então você tem jeitos de falar que a pessoa está, entre aspas, ridícula da maneira que ela está, convencer ela a mudar de roupa de outra maneira. As duas coisas são verdade. Você não está mentindo falando de uma maneira mais gentil. E de qual maneira a pessoa vai receber melhor? Claramente de uma maneira mais amável. Porque a verdade sem amor, ela pode continuar sendo verdade, mas ela vai ser dura. Ela acaba gerando uma ortodoxia morta. Então você tem aquela letra, você tem conhecimento teórico, mas você não aplica aquilo. Porque para aplicar você precisa do amor, você precisa do amor que é a marca do discípulo de Jesus. Sem amor a gente não pode ser chamados de um discípulo de Jesus. Então se você é daqueles que gosta de falar simplesmente a verdade, mas não pensa no tom de amor, principalmente quando se refere à palavra de Deus, você tem que pensar de uma melhor maneira, porque você não vai estar se identificando ou se mostrando como um discípulo de Cristo. E na verdade, se vocês lembrarem, eu não vou estar lendo agora, mas Jesus Cristo, ele fala que toda a lei se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então ele fala que toda a lei, todos os 10 mandamentos, toda aquela lei que estava no Antigo Testamento, ela pode ser resumida nisso. Ela se resume em amor. E mais além disso, em João 13, do 34 ao 35, Jesus ele define de uma forma melhor ainda
o que é o mandamento de Deus. Em João 13, do 34 ao 35, Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus Cristo, ele fala que ele apresenta um novo mandamento. Mas muitos podem pensar, mas amar uns aos outros, ou amar o próximo, não é um novo mandamento. Isso está lá escrito lá no Antigo Testamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Velho Testamento, em várias partes do Velho Testamento. Então, por que ele é novo? Ele é novo porque essa palavra novo, ela não tem essa conotação de algo recente, algo que acabou de ser formado. Ela tem o significado no grego, ela traz um sentido de frescor. E se você parar para pensar, como eu disse, esses mandamentos, o mandamento de amar aos outros, ele já existia. Mas Jesus, ele apresenta ele num novo grau. Ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo, ame uns aos outros, assim como eu os amei. Antes disso, a Bíblia só falava, ama o seu próximo como a você mesmo. Mas Jesus coloca esse grau que traz uma frescura a isso, que traz um frescor novo, assim como eu os amei. E qual foi o amor de Jesus Cristo? É o amor ágape, o amor sacrificial. O amor de Jesus Cristo foi dar a sua vida pelos outros. Por aqueles que ele não conhecia, por aqueles que rejeitaram ele, por aqueles que humilharam ele deu a vida dele por todos. E esse grau, ele é muito mais profundo. Então, o amor, ele assume essa nova definição através de Jesus Cristo. E João, ele termina essa ideia falando de amor nos versículos 5 e 6, em 2 João 5 e 6, dizendo assim, e agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. Ele fala que esse mandamento não é novo para eles. Por que ele fala que esse mandamento não é novo, se Jesus disse que ele deu um novo mandamento? Esse mandamento não é novo para eles porque o amor é a marca do discípulo cristão. Então, quando eles se tornaram cristãos, eles já ouviram falar sobre o amor, eles já ouviam falar sobre amar o próximo, assim como Jesus amou a eles. Mas ele frisa isso, vocês precisam amar. E ele segue ainda dizendo que este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ele diz que amor é obedecer aos mandamentos de Deus. Mas se a gente lembrar, Jesus disse que o mandamento se resume em amar a Deus e amar o próximo, ou seja, o mandamento se resume em amor. Isso acaba gerando uma espécie de um paradoxo, um ciclo vicioso, se você parar para pensar. O amor é obedecer aos mandamentos, obedecer ao mandamento é amor, é amar, que continua sendo obedecer ao mandamento de Deus, que não é simplesmente a regra, os 10 mandamentos, mas é amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então vai formando esse ciclo. Isso nada mais é do que frisar que nós precisamos amar uns aos outros. E a partir daí, do versículo 7 em diante, João vai começar a falar sobre combater as falsas heresias ou as falsas doutrinas. O versículo 7 de 2 João diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Ele fala sobre esses muitos enganadores que viriam e que eles não confessam Jesus vindo em carne. Na verdade, é interessante se você parar para ler aqui, porque essa palavra está na NVI, Jesus Cristo veio em corpo. Esse tempo verbal do verbo vir, veio, na verdade, em grego, é mais para está vindo. Então fala sobre Jesus está vindo em corpo. Então não tem só essa conotação de que Jesus veio e foi um homem, mas que ele ressuscitou, continuou tendo um corpo físico e ele virá também num corpo físico. A gente precisa crer nisso.
em Gálatas, e a gente vê, na verdade, em todo a gente vê no Novo Testamento várias passagens advertindo contra falsos mestres e falsos ensinos. A gente já estudou em Atos, que lá falava em Atos 20 sobre que Paulo orava porque depois da partida deles, lobos ferozes viriam, e ele fala que inclusive no meio da igreja, pessoas se levantariam e torceriam a verdade. Então ele fala que ele orou, jejuou e pede aos bispos ou aos presbíteros da igreja de Éfeso para que eles estejam atentos em relação a esses lobos, esses falsos mestres e até mesmo pessoas no meio da igreja que se levantariam e torceriam a verdade. Mas também, Paulo também diz em Gálatas 5, um pouco antes de falar sobre os frutos do Espírito, ele fala que a igreja da Galácia, eles começaram correndo bem, eles começaram a viver o evangelho de uma maneira boa, mas que com o tempo eles deixaram que falsos ensinos entrassem. E no versículo 9, de Gálatas 5, 7, 12, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando sobre o fermento que está usando ali, ele fala sobre os falsos ensinamentos e como isso pode ser prejudicial. Então ele exorta a ter esse cuidado em relação aos falsos ensinos. Mas eu acho que, como eu disse, 1 João e 2 João são muito parecidos. E o versículo que mais explica isso, esse versículo de 2 João 7, está lá em 1 João, dos capítulo 4, versículo 1 ao 3. João diz assim lá: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Assim como aqui em 2 João 7, João fala que esses que não confessavam Jesus vindo em carne são como o anticristo. Ele não fala que eles são o anticristo, ele fala que eles são como. Aqui em 1 João ele diz que eles têm esse espírito do anticristo, que nada mais é do que negar o verdadeiro Jesus. Ele aqui dá um teste para reconhecer quem tem um espírito verdadeiro ou quem tem um espírito falso. Só que a gente tem que olhar com cuidado esse teste. Porque nem todo mundo que confessa que Jesus veio em carne, hoje, a gente pode falar que aquilo que ele fala vem de Deus. E isso a gente entende entendendo o contexto de onde João falava isso. João, ele escreveu essas duas epístolas de 1 João e 2 João para bater uma heresia muito forte que tinha se formado através do começo do surgimento do gnosticismo no primeiro século. O gnosticismo ele foi se desenvolver melhor lá no segundo século, mas no primeiro século ele já começou a surgir. E tinha uma vertente do gnosticismo, entre outras coisas, o gnosticismo falava que Jesus ele era um Deus menor, ele foi um Deus criado por Deus, porque Deus não pode se importar com o mundo. Deus não se importaria. Então ele criou alguém para criar a criação. Mas alguns cristãos que começaram a se envolver com o gnosticismo, eles começaram a seguir uma doutrina chamada docetismo. Essa doutrina nada mais era do que negar que Jesus Cristo veio em carne. Os docetistas, eles acreditavam que tudo relacionado ao espírito é bom, tudo relacionado à carne é má. Se tudo relacionado à carne é má, Jesus não pode ter vindo em carne. Então, Jesus, ele era um fantasma. Pode parecer engraçado, mas Jesus era um fantasma. Ele tinha uma aparência, um corpo aparente, mas ele não era uma pessoa de carne e osso. Ele simplesmente parecia ser uma pessoa de carne e osso. Então, quando ele morreu na cruz, ele foi crucificado, só pareceu que ele foi crucificado. Ele estava fingindo que ele estava sofrendo em tudo aquilo, porque, na verdade, ele não tinha um corpo físico, então ele não podia sofrer. E aí, às vezes, as pessoas param a pensar, tá, mas eu creio em Deus, eu creio que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é soberano. Qual é o problema de eu não acreditar que Jesus Cristo foi um homem? O problema de não acreditar que Jesus Cristo foi um homem é que se a gente não acredita que Jesus Cristo veio em carne, a gente não pode acreditar que Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Então, todas as profecias que comprovam a divindade de Jesus, elas não valem, porque Jesus Cristo, nesse caso, não seria um homem. A Bíblia no Antigo Testamento diz que um filho nasceu, um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome seria
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então fala que o Messias tinha que nascer. E se vocês, quem lembra aqui de Isaías 53, Isaías 53 fala sobre o sofrimento do Messias e no final fala que ele seria cortado da terra dos viventes. Que qualquer judeu sabe que cortado da terra dos viventes quer dizer que o Messias seria morto. E inclusive, em outras passagens, como no livro de Daniel, fala que ele seria cortado da terra dos viventes, mas que ele retornaria. Então fala sobre ele viver, sobre ele nascer, sobre ele ser morto, sobre ele ressuscitar. O Tom tem falado aqui que no próximo ano a gente vai implementar a membresia. E a membresia, ela nada mais é do que uma maneira da gente defender a igreja, para que ninguém venha ensinar doutrinas estranhas aqui, só para saber se todo mundo que lidera algo está na mesma página. Claro, obviamente vai ter um bando de pequenas doutrinas que um e outro discorda, que não tem problema, mas existem doutrinas que são essenciais para todo cristão. E lá no nosso site está citado 10 crenças básicas que são necessárias para ser um membro da Calvary. E uma dessas crenças básicas é que Jesus Cristo, ele teve um nascimento virginal, ele é o eterno Filho de Deus, ele teve um corpo físico, ele morreu fisicamente, ele ressuscitou e ascendeu e foi aos céus também fisicamente, e que ele vai voltar fisicamente. Por que ele vai voltar fisicamente? Porque, como eu disse aqui em 2 João 7, o tempo verbal diz que Jesus, aquele que não crê que Jesus Cristo está vindo em carne, esse não tem Deus. Por quê? Porque ele é o Messias. Se ele ressuscitou num corpo físico, ele vai voltar nesse corpo físico. Mas não é um corpo que nem o nosso, um corpo que se desgasta, um corpo que vai apodrecer. É um corpo eterno. E isso é essencial para nós como cristãos. Mas, como eu disse, tem esse outro ponto que é você... então, isso que João fala, ele se aplica a todos aqueles que não acreditam no Jesus verdadeiro. Naquela época, eles enfrentavam esse problema. Muitos cristãos, eles tinham certeza que... Ou melhor, os cristãos, eles sabiam que Jesus era Deus, eles não tinham dúvidas que Jesus era Deus, porque muitos deles conheceram Jesus, ou ouviram relatos sobre Jesus de seus pais, de seus amigos. Jesus tinha acabado de ressuscitar, então eles viveram ou vivenciaram isso de uma maneira mais recente. Só que muitos se infiltravam tentando trazer isso, de que Jesus não veio em carne, Jesus não foi um homem. E hoje em dia meio que acontece o contrário. Muitas pessoas acreditam que houve um Jesus histórico, mas que só foi um grande homem e que ele não era Deus. E essa doutrina também precisa ser combatida também. Todos aqueles que não pregam um Jesus que é real, eles não confessam a Deus, como diz em 2 João, e esses têm o espírito do anticristo. Se você reparar em 2 João 4, do 1 ao 3, lá ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ele fala, todo espírito que não confessa Jesus. Aí ele não acrescenta o vinho em carne. Apesar de algumas versões acrescentarem esse texto, mas a maior parte dos textos não acrescenta essa segunda parte do vinho. A maior parte dos textos, como na NVI aqui, apresenta assim, todo aquele que não confessa Jesus. Esse também não tem Deus, esse tem o espírito do anticristo. E hoje a gente conhece muitas seitas, hoje a gente conhece muitas pessoas que têm a aparência de cristãos, mas quando você começa a ouvir, eles não são realmente cristãos. É mais ou menos como quando os testemunhas de Jeová eles vêm e falam que Jesus Cristo ele é o arcanjo Miguel, que foi alguém criado por Deus. Eles estão negando que Jesus Cristo ele é Deus, estão apresentando um Jesus diferente. Esse é o espírito do anticristo, eles estão negando a Jesus. Mormons, que falam que Jesus Cristo é simplesmente o irmão gêmeo do diabo, que é como aquele anjo bom e anjo mau. Eles se opõem, forças iguais que se opõem o bem e o mal. Eles também não pregam o Jesus que está escrito na Bíblia. Então, isso é o espírito do anticristo. E a gente tem que cuidar com isso. E João, ele segue nos versículos 8... Em 2 João, os versículos
8 e 9 diz assim: tenham cuidado para que vocês não, ou melhor, só o versículo 8, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Ele segue dizendo, cuidado com essas falsas heresias, para que vocês não percam suas recompensas por causa disso. Ele não está falando aqui de salvação, a salvação é pela graça, não depende daquilo que a gente faz, mas se você ler 2 Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo fala lá que no dia do julgamento a gente vai ser julgado de acordo com as nossas obras e nós vamos receber recompensas de acordo com as nossas obras. Se a gente começa a desviar, nem que seja um pouquinho da doutrina correta, a gente pode perder essas recompensas. Como é o caso de muita gente crendo em novas teologias que surgem por aí, que se baseiam no sentimentalismo, naquilo que eu senti, em vez daquilo que está escrito na Bíblia. Caso clássico é o crescimento em tantas igrejas da teologia da prosperidade, dessa teologia de que o cristão só vai se dar bem na vida, não pode sofrer. Então, cuidado, isso pode fazer você perder as recompensas que Deus tem para você. E nos versos 9 ao 11, ele termina essa ideia, dizendo: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúde, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Ele termina essa ideia fechando assim, dizendo que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, não tem Deus. E essa palavra ultrapassar realmente é ir além disso, sem tocar. Algumas Bíblias trazem transgredir, mas a ideia é de ir além da doutrina. Então, se a gente vai além daquilo que está escrito na Bíblia, além daquilo que Jesus falou, toma cuidado, porque isso não vem de Deus. As pessoas que vão nisso, a Bíblia é bem clara, elas não têm a Deus. Porque se você vai além da doutrina de Jesus, você está criando, ou além do Jesus que está escrito na Bíblia, você está criando o seu próprio Jesus. Você está criando um ídolo. Se você adora um Jesus diferente do Jesus que está escrito na Bíblia, esse é um Deus falso. Porque o Jesus verdadeiro é o Jesus apresentado pela Bíblia. Toda doutrina que vai além disso apresenta um Jesus falso. E o diabo não vai se importar nem um pouco de pessoas que acreditam em um Jesus, que adoram um Jesus, que amam um Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Porque esse não é o Jesus verdadeiro. Então, o inimigo não está nem aí. Ele quer mais que as pessoas formem essa figura de que Jesus foi um cara legal, foi um homem radical, foi um bom mestre, mas que ele não era 100% homem, 100% Deus, que ele não era o Messias que nos trouxe redenção dos pecados, porque dessa maneira eles não vão crer no verdadeiro Deus. E ele termina falando, vocês não podem nem saudar essas pessoas, nem receber essas pessoas. Só um adendo aqui, ele não está falando que a gente não pode ser amigo de pessoas que não são cristãs ou que têm uma crença diferente de nós. Ele aqui estava se referindo a receber essas pessoas em sua casa, tanto é que essa palavra saudar, ela, além de ser uma saudação, ela tem essa ideia de você dar suporte, inclusive suporte financeiro. Então, naquela época, muitos missionários viajavam de casa em casa e eles eram hospitaleiros e recebiam as pessoas em casa. E muitos vinham com essas falsas doutrinas do docetismo, dizendo que Jesus não veio em carne. Então vão falar, olha, apliquem isso, vejam se essa pessoa crê que Jesus veio em carne, porque se ela não crê, não recebam ela em casa. Ela é um falso mestre. E se você apoia um falso mestre, se você apoia alguém que está ensinando uma doutrina diferente daquilo que está na Bíblia, você está sendo conivente com pessoas que estão se perdendo, porque elas estão indo além daquilo que está escrito na Bíblia, elas não vão ter Deus. Então, é isso que ela está falando de saudar. Não quer dizer que você não pode ter amigo, ou que você não pode receber uma pessoa em casa. Mas sim que não receba estudo dessas pessoas e cuidado, porque você pode estar dando suporte a uma pessoa que não crê em Jesus e que está levando outras juntos com ela. E ele termina dizendo, tenho muito para lhe escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Para que a nossa alegria seja completa, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Ele termina como uma saudação normal, mas simplesmente para dizer que, para mostrar o amor deles por essa igreja, e que ele quer que eles sim vivam na verdade, mas vivam essa verdade em amor. E essa é a mensagem de 2 João. A gente tem que andar na verdade, combater a heresia, mas tudo isso em amor. É que isso sim vai levar as pessoas até Jesus Cristo.
Agora, o pessoal do louvor vai estar aqui, vai estar vindo aqui para frente, e a ceia vai estar ali atrás. Então, no momento que você se sentir preparado, você já pode ir lá atrás e tomar a ceia.